Depois de despachar o Pero Lobo no caminho do Peabiru com seus 80 homens, o Martim Afonso de Souza pegou sua frota e rumou para o sul. Dentro, entre os integrantes da expedição, havia homens que já sabiam, já conheciam aquele litoral, já tinham feito aquela viagem mais de uma vez. E como a gente já sabe, essa viagem de Cananéia para o sul, para a entrada, para o estuário do Rio da Prata, ela é uma viagem complicada. É o trecho de litoral retilíneo mais longo da face da Terra, é um lugar que tem muita tempestade, bem, enfim. Então a gente já pode deduzir que a viagem, esse trecho da viagem do Martim Afonso de Souza não foi dos melhores. Então o que aconteceu? Ele fez uma pequena escala na ilha de Santa Catarina, onde mais uma vez recebe a confirmação de que viajando para o Rio da Prata, subindo pelo Rio Paraná, ele encontraria muita riqueza. E ali ele tem uma prova concreta, porque há homens ali dizendo: eu já fui lá perto, tá aqui a prova, aqui tá aqui o ouro, tá aqui a prata. E aí ele continua a viagem dele. Ele pega várias tormentas, tempestades temporais e no dia 21 de outubro, estamos ainda no ano de 1531, ele vai enfrentar a pior de todas as tormentas daquele momento ali da viagem dele, vai naufragar na nau Capitânia e 7 homens integrantes da nau Capitânia vão morrer. O Martim Afonso de Souza e outros vão se salvar porque eram bons nadadores, e o Martim Afonso de Souza relata inclusive que ele se salvou em cima de uma tábua. Bem, diante desse primeiro empecilho, obstáculo, o que o Martim Afonso de Souza faz? Eles estavam sem comida, porque, não sei se vocês se lembram, mas lá no Rio de Janeiro, Henrique Montes desceu e conseguiu reunir comida para 400, 300, 400 homens, entre os índios lá, exatamente para esse trecho da viagem, e eles, por causa dessas tormentas todas e problemas, já tinham perdido muita comida, apesar da pescaria ser farta, muitas embarcações precisando de reparos. Então o Martim Afonso de Souza decide não enviar, não subir mais o Rio da Prata e o Rio Paraná. Então ele pega um bergantinho, pega o seu irmão Pero Lopes de Souza e manda ele subir o Rio Paraná sozinho, com 30 homens num bergantinho. Nós já sabemos que subindo o Rio da Prata, não é simplesmente subir o Rio da Prata, mas o início do caminho para chegar na Serra da Prata é subindo o Rio Paraná. E o máximo que o Pero Lopes de Souza vai conseguir fazer, o irmão do Martim Afonso, é atingir aquele ponto onde o Caboto tinha construído aquele primeiro forte, o Espírito Santo, né? Em latim, Sancti Spiritus. Ali foi o ponto máximo que o Pero Lopes de Souza conseguiu chegar. Quando ele chega lá, ele resolve voltar, mas antes ele finca marcos portugueses naquela região, sabidamente espanhola pelo Tratado de Tordesilhas. Mas a partir desse momento que vai começar uma intensa disputa entre Portugal e Espanha, que vai durar muito tempo, por essa região da margem esquerda do Rio da Prata, né? Para quem está descendo o Rio da Prata em direção à sua desembocadura, a margem esquerda em frente à Argentina, hoje, aquela região ali vai ficar sendo disputada por Portugal e Espanha por muito tempo. E Portugal, que antes era um grande defensor do Tratado de Tordesilhas, porque convinha a Portugal defender o Tratado de Tordesilhas, naturalmente agora, como ele quer defender uma tese contrária ao tratado, vai se apegar a um outro argumento, que é o argumento de achamento prévio, né? Ou seja, nós sabemos que quem chegou primeiro ali naquela região foram João de Lisboa e Estevão Frois navegando sob bandeira portuguesa. Já falei disso aqui. Então, a posse por achamento, ou seja, quem achou isso aqui foram os portugueses. Então vamos fincar nossos marcos aqui, porque a posse por achamento, ou seja, quem chegou primeiro, está acima do que diz o Tratado de Tordesilhas. E aí essa discussão demora décadas,
150 anos depois, em 1680, Portugal vai fundar exatamente ali a Colônia do Sacramento, e aí vai ser, digamos assim, o auge dessa polêmica, que só vai ser solucionada ainda lá em meados do século XVIII. Não precisamos nos antecipar que a gente um dia chega lá, se Deus quiser. Bem, acho que é isso. Então o Pero Lopes de Souza volta para se encontrar com o Martim Afonso de Souza lá na entrada do Rio da Prata. Ele sai no início de dezembro, encontra algum tempo depois o seu irmão e o restante da frota, eles se reúnem e começam a subir. Exatamente no dia 1º de janeiro de 1532, eles começam a subir o litoral brasileiro e vão dar ali em meados de janeiro de 32, em Cananéia. E depois disso vão subir mais um pouco e vão se fixar na região de São Vicente. E é ali que a gente vai se deter na próxima aula, porque ele vai fundar a vila de São Vicente. Enfim, na próxima aula então vou falar o que aconteceu quando Martim Afonso de Souza chegou em São Vicente, e ele vai permanecer ali algum tempo, e tudo que ele faz ali é importante, então a gente fala no próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso, um abraço.